Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui. Vamos entrando, esperando a Fernanda entrar. Esse comecinho sempre é uma emoção. Oi, Renata. Tô vendo você aí. Oi, Carol. Minhas mestras. Vamos esperar um minutinho. Aqui ela entrou. Fernanda, eu já te chamei aí. Oba! Oi, Oi, Fê! Rita. Tudo bem? Que Tudo, emoção! e você? Nem me fale. Minha primeira live, ainda com você, muito especial. É, que bom! É a primeira vez que eu faço uma live no meu Instagram, então também é muito emocionante. É, Ô, Fê, gostoso, muito bom. obrigada por aceitar o convite. Você tá... E Eu que te agradeço, Rita, hum, a gente, imensamente. Você tá me ouvindo bem, me vendo direito? Tá tudo eu bem? tô, eu tô, tá Tá? tudo ótimo. Tá bom. Que bom. Fê, a gente já se cruzou por vários caminhos, né? Mas sempre tendo essa questão da natureza como conexão, né? E eu achei que era muito especial poder ter essa conversa mesmo com você. Mas antes da gente começar, seria legal se você pudesse se apresentar um pouco. Não sei se todo mundo que está aqui assistindo te conhece. Tá bom, claro. É, Eu acho que eu comecei a, de alguma forma, dialogar mais com o público, digamos assim, né? A partir do processo mesmo, do percurso que eu fiz com os sementes do nosso quintal, né? É, Antes disso, eu estava estudando, né, educação ambiental, que foi quando surgiu esse desejo de fazer esse registro dessa experiência, né, que foi a minha primeira escola, essa escola teatro, escola quintal, né, que Uhum. é a escola Tearte, e então foi nesses estudos que eu falei, puxa vida, eu acho que mais pessoas precisam conhecer, né, é, essa experiência que já tem, hoje já tem 45 anos, né, uma experiência em São Paulo de educação infantil, profundamente ligada à experiência, à vivência da natureza. E então esse desejo de colocar no mundo, né, fez com que eu trilhasse um caminho de estudos da educação infantil, da educação como um todo, né, de outras experiências em educação, participei de muitos encontros e, e aí fui recolhendo referências, materiais, né, pesquisas e acabei, quando o Sementes do Nosso Quintal ficou pronto, né, depois de um percurso de 7 anos, eu acabei criando a Ciranda de Filmes, né, que é essa mostra sobre cinema, sobre educação e infância, essa mostra de cinema, e, e aí também, de alguma forma, foi muito interessante, porque eu acabei me conectando com muita gente que faz muito sentido assim para mim e que está nesse movimento de transformação, tanto pessoal quanto profissional, né, da sua atuação. Então, o meu caminho acabei criando uma produtora, né, junto com mais dois sócios, o Jorge e o André, que tem justamente esse foco de comunicar temas relacionados a desenvolvimento sustentável, educação e cultura.
Então, enfim, esse é o universo que eu envolvi e que a gente, né, e mergulhei. Também de comunicar mesmo, né, o que tem de que a gente considera relevante, né? A gente diz que a gente considera relevante para a gente poder criar movimentos assim, né, mais saudáveis, criativos, né? Um pouco isso. Muito bom. É, eu gosto sempre de começar assim pelo mais assim básico, né? Eu estava com vontade de perguntar para você, quando a gente fala de natureza, o que é natureza para você? Natureza para mim é tudo. Natureza para mim é o sagrado da vida, é a minha vida, nossa vida, a vida de todos nós, né? Eu não consigo, bom, não dá para imaginar nada sem a natureza, é a essência, a base de tudo, né? A criação de tudo. E é engraçado porque bom, eu tive essa experiência, né, dos meus primeiros 7 anos, né, principalmente na Tearte, mas não só dentro dessa escola quintal, mas também muito na Serra da Mantiqueira, em contato com muitas plantas, também muito no mar, na praia e tal, me deu essa conexão com o sagrado, o divino, né, e a natureza numa proporção assim, que depois eu fui estudar numa escola católica, né, e que tinham todos os rituais de uma escola católica, enfim, a gente convivia com as freiras, existia, né, educação religiosa, e as pessoas faziam todo o processo, né, e eu não quis fazer, para mim aquilo não fazia sentido. E aí, assim, os meus amigos ficavam, de certa forma, incomodados. Mas por que você não vai participar? Por que você não acredita em Deus? Não, eu acredito sim, eu acredito muito. Mas então por que eu falei? Porque Deus, para mim, é a natureza, né? E eu não vejo ele representado nesse tipo de ritual. Para mim, aquilo não era significativo, né? Esses rituais da Igreja Católica. E sim um passeio pelo bosque. Era uma escola rodeada de mata nativa, mata atlântica, né? No Morumbi, uma mata incrível. E a gente mal podia ir, né? Passear por esse bosque. Para mim, o que era, né? Falar com Deus era estar nesse bosque. E aí foi me dando uma certa vergonha, porque né, isso causava um certo incômodo nas pessoas, ou pelo menos era assim que eu lia na época, né? Crianças pequenas e tal, adolescentes. E aí, depois de uns anos, eu falei, nossa, como isso que eu sentia de verdade, assim, né? Eu continuo sentindo e cada vez faz mais sentido para mim, né? É gozado isso, né? Você vê como depois você percebe que a criança é muito sábia, né? Ela já sabe Nossa, desde pequena a importância daquilo para ela, né? você já sabia, né? Já tinha essa percepção. É, Agora, a gente vive num é, mundo que não se constrói a partir dessa percepção, né? Essa percepção, de certa forma, ela direcionou, né, as suas escolhas, o seu caminho para chegar onde você chegou hoje, né? Eu acho que no seu caminho parece bem nítido isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente está num mundo assim que funciona totalmente diferente, né? Que não tem esse senso de reverência, né, em relação à natureza. Como é que você é, lida com é. isso? É, bom, para mim é assim, é até difícil imaginar outra forma, assim, outro tipo de relação, mas de fato, quando eu tive, né, me formei no colegial e fui fazer uma escolha do que estudar por onde atuar profissionalmente,
Bom, eu tinha múltiplos interesses, eu achei que eu fosse fazer 5 faculdades, de fato, né? Uma delas era, inclusive, oceanografia ou biologia marinha, eu tinha muita vontade de estudar esses temas, mas eu tinha, ao mesmo tempo, uma vontade, uma vontade de fazer justiça social, né? E aí, como é que eu vou, enfim, me apropriar das ferramentas para isso? Então, eu resolvi começar estudando Direito e Literatura, e Letras, né? Então, comecei por essas 2 faculdades, achando que eu fosse fazer depois mais 3, né? Ou 4, sei lá. E aí, quando eu vi né, o estudo do direito era tão vago, tão esquisito, era um sistema justamente tão antinatural para mim, era um sistema criado pelos homens e que, na verdade, ele era muito distante da vida, né? Da vida de todo mundo, né? Da vida como ela daquela vida que eu realmente via pulsar, né? Era o oposto disso, era tudo muito enrijecido. E aí eu falei, puxa, eu preciso trabalhar nessa área, porque não é possível que seja isso que eu estou estudando, não faz o menor sentido. E aí acabei indo, por um lado, a convite de outro que eu conhecia, assim, entrei numa área do direito muito, muito difícil, que era de telecomunicações, trabalhar com grandes empresas, uma loucura, assim, e fiquei 6 anos, era uma boa advogada até, viajando para Brasília, participei de toda a licitação, privatização de telecomunicações do Brasil, assim, de todo, e aí sempre com um estojo de lápis de cor em cima da mesa, né, ia para o topo do prédio, ver o pôr do sol, dava umas escapadas, né, final de semana e não sei o quê, mas estava naquele universo super competitivo, duro, masculino, né, bem complexo. E aí, por sorte, hoje não, já faz um tempo que eu falo, nossa, por sorte eu tive uma doença autoimune, e aí falei, ou tem alguma coisa errada aqui, né? E aí decidi largar o direito e fui estudar educação ambiental em Barcelona, justamente naquele setênio do retorno de Saturno, né? O famoso. Propício. E aí eu sempre fiquei, claro, puxa vida, toda vez que eu preciso fazer um processo, ganhar força para alguma mudança ou para lidar com alguma questão difícil, o sofrimento é a natureza que me dá essa energia, né? É lá que eu vou buscar a fonte de conhecimento, né, sobre mim mesma. Então, apesar, né, do mundo, justamente como você disse, né, parece apontar para outros caminhos ou criar sistemas em que a natureza não está presente, né, na hora da gente se inspirar, tomar decisões, aprender e tal. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade dentro de si, né? Por isso que hoje em dia essas terapias, né, de meditação, né, essas práticas, né, tentam ajudar as pessoas a olharem para dentro de si. E quando a gente olha para dentro da gente, a gente enxerga a natureza, né? Então, né, eu acho que todo mundo tem esse recurso, né? A gente só não sabe porque não aprende na escola tradicional, né? Ou dentro do trabalho, né? Na faculdade, enfim. E acaba não se tornando um valor, né, na sociedade. Muito pelo contrário, né? Porque a gente está vendo cada vez mais destruição, né? Quando eu comecei a faculdade 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu achava que, bom, logo, logo a gente vai contar isso para todo mundo e a gente vai parar de fazer tanta destruição, né?
na verdade, isso era só também o sonho de juventude, porque a destruição só tem aumentado. E tem sido muito difícil da gente rever isso, né? De trazer a natureza como um valor para a sociedade, né? Como algo que seja central, porque a gente acaba tendo uma vida um pouco esquizofrênica, não sei se esse é o termo, no sentido assim, Né? não tem como, a gente está respirando, a gente está bebendo água, a gente está comendo, a gente está. Tem todos os fluxos vivos do planeta estão atuando por meio de nós também, né? E a gente achar que não é uma coisa estranha, né? Eu outro dia estava ouvindo um professor da Schumacher, o Andy Letcher, muito legal, ele estava falando sobre animismo, e ele fala que assim que nossa humanidade se comporta como se a gente como se fosse assim uma pessoa que vai para uma festa super animada, cheia de gente bacana, e aí fala assim, não quero saber, não quero falar com ninguém, não quero encontrar com ninguém, não quero dançar com ninguém, né? Que é como assim, a gente está nesse mundo maravilhoso, né? Como para quem tem a sensibilidade, né? Tira, né? Tanto benefício, dialoga tanto, né? Se instrui tanto, evolui tanto por meio desse contato com a natureza, né? E a humanidade, ou a gente está cada vez mais se comportando como essa pessoa numa festa, não querendo se divertir, né, com a festa, querendo falar assim, não, eu vou É. construir o meu mundinho aqui separado e não tenho nada a ver com vocês, vocês são chatos, não quero brincar com vocês. E mata, né, extingue espécies e então a mim me preocupa bastante também essa coisa da gente assim como trazer isso para as pessoas, né? Acho que cada um a seu modo, a gente tem esse desejo, né? E então, como É. que eu faço, né? Para compartilhar para as pessoas essa percepção que eu tenho, né? Mas você tem um caminho longo nesse sentido, Rita. E você O tem, que que você sente assim? Não, mas assim, realmente, olha, eu vou te dizer, eu estudando educação ambiental, chegou uma hora, eu fiz 2 mestrados lá, né? O primeiro, educação ambiental, na Faculdade de Psicologia Social. olha Foi que muito interessante. interessante porque eu estudei várias disciplinas, inclusive arquitetura, psicologia ambiental, psicologia social, design, enfim, mobiliário urbano, era intervenção urbana, né, o nome do mestrado, o primeiro. Depois foi educação e comunicação ambiental. E aí ele me deu de fato uma visão muito abrangente, né, de essa percepção de que está tudo interligado, né, e que uma ação sua aqui, ela tem todo um caminho, né, de conexão com tudo, né? Tá tudo assim, qualquer escolha que você faz, né, ela reflete no seu redor, né? E em algum momento eu fiquei pensando, e eles estavam lá já muito adiantados em questão de implantar uma série de práticas, né, de reciclagem, de transporte público, né, enfim, ciclovias, já estavam lá num processo bem mobilizados, né? E chegou uma hora eu fiquei pensando, eu falei, puxa, tudo isso realmente é muito importante, né? Você ter essa informação, por exemplo, do impacto do lixo que a gente produz, né? Obviamente é muito importante. Eu já visto o nível que chegou, né? A ponto de que dizem que daqui uns anos tem mais lixo do que peixe, mais plástico do que peixe, né, nos oceanos. Então, assim, é muito grave, as nossas águas todas. Então, a gente precisa, de fato, saber, né, usar. Agora, eu não sei se adianta isso sem a pessoa ter essa conexão, né? Então, foi quando eu descobri o trabalho do Sharing Nature, quando eu estava justamente estudando isso lá, esses aspectos mais práticos, digamos assim, da educação ambiental, né? Mas no nível da informação.
E eu falei, não, isso não vai adiantar, né? A gente precisa que as pessoas tenham mais vivências profundas da natureza. E aí foi quando eu descobri o seu trabalho, né? Através dessa conexão que você tem com o Joseph Cornwell, o Sharing Nature. Então, você tem um caminho. Queria saber, assim, você não sente que as pessoas estão procurando mais essa reconexão, estão mais sensíveis ao tema? Não é possível, assim, que você me diz. É, eu queria ouvir de você, na verdade, uma palavra de esperança, Rita, por favor, porque eu acho que as pessoas estão precisando cada vez mais do trabalho que você faz, sabe? Eu acho que tem buscado, sim, tem buscado bastante, tem buscado cada vez mais, e eu percebo, além disso, que as pessoas estão tendo experiências mais profundas, mais rapidamente, assim, mais espontaneamente, quer dizer, a gente vai com um estímulo, com uma proposta de atividade, elas já vão, né? Tem uma demanda do coração, assim, para ter essas experiências, né? Eu acho que nesse sentido, sim. E acho que o trabalho nosso também expandiu bastante com a parceria com a Ana Carol, que ela é muito incrível na compreensão, na sensibilidade, mas também na comunicação. Ela é simplesmente uma maga Uma Zolg. na comunicação. E eu estava ouvindo uma palestra do Satish Kumar, sabe, o fundador, idealizador do Schumacher College. Uhum. Ele fez uma live aqui para o Brasil recentemente. E ele falou um monte de coisa, ele é sempre muito otimista, né? E aí ele falou do que a gente devia fazer, as últimas palavras dele falou assim, é comunicar, comunicar, comunicar. Ele falou assim, e aí eu falei, gente, porque eu, por mim, eu fico no meu cantinho, eu gosto de estudar, eu gosto de me aprofundar, né? Mas eu tenho aprendido muito com a Ana Carol, porque ela é uma mestra para mim nisso, né? Me ensinando mesmo esse passo a passo de como comunicar. É importante mesmo comunicar essas questões, né? Eu acho que assim, é importante a gente oferecer essas oportunidades, né? E com essa coisa da quarentena, intensificou, porque a gente já fazia cursos à distância, já faz 5 anos que a gente tem cursos à distância. E é muito legal. Você caiu? Não, né? Tá aí. Você tá aí, Fernanda? Acho que sim. A gente já vinha dando esses cursos e aí com a quarentena eles se intensificaram e se desdobraram, enfim, a gente está fazendo várias coisas. Porque as pessoas, basta a gente sugerir exercícios, elas mergulham, assim, é uma sede de... Claro que precisam estar com essa sensibilidade aberta, né? Precisam estar com essa demanda. E principalmente, eu acho que quem tem criança, tem filhos, né, nas diferentes idades, isso abre nas pessoas também uma sensibilidade, Sim, né? sim. A gente gosta de comentar, né, que as crianças, você pensa toda a história da vida na Terra até chegar no humano, toda criança que nasce, ela nasce como um ser natural, né? É a partir dali que ela vai aprendendo as lições de cultura, talvez já na gestação, mas enfim. Ela é sempre é a natureza, né? A natureza vindo. Então, quem tem criança, ela acaba acessando mais diretamente esse contato com o mundo mais que humano, Sim, né? Eu gosto dessa expressão. sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E é interessante porque a criança também, além dela nos apontar o caminho daquilo que é mais importante para ela, né? Ela diz o tempo todo, ela mostra as necessidades, né, dela, assim como os animais mostram, né, aquilo que eles precisam. Então, a criança, ela vai de cara procurar, né, as plantas, a terra, a água, né?
vai procurar, vai olhar o céu, vai observar, né, todos os animais, ela tem esse desejo nato, né, inerente ao ser humano de descobrir, de aprender através da natureza, né? Agora, ela também mostra, né, nos ajuda a resgatar a nossa criança, né? Então, ela dá todos os parâmetros, tudo que a gente precisa, né? Daquilo que é mais importante, né? E é engraçado porque, né, eu tenho 3 filhas, né? A mais velha está com 14 agora, a Gaia, e foi uma delícia, assim, né? Desde que eu as tive, assim, a forma como eu brinco com ela normalmente é na natureza. Então, achando os tesouros, né? Brincando de encontrar ipês amarelos por aí, né? Brincando de observar as formas, né? De fazer coisas, de construir coisas com elementos da natureza. A nossa via de conexão é por aí, também pela comida, né? Eu acho que a comida é outra coisa que ajuda muito a gente a estabelecer uma relação próxima, né, com ciclos, né, com a vida que brota, né, observar qualquer coisa crescendo e poder colher aquilo e fazer algo e se nutrir, né, daquilo. Eu acho que também é outra coisa que ajuda muito a gente a se reconectar, né? A gente não precisa de grandes exercícios, né? Não precisa atravessar o mundo, ir para um outro lugar para encontrar a natureza, né? Ela tá dentro, né? Tá o tempo inteiro, todos os dias, quando a gente se alimenta, a gente tem esse contato, né? Alguém aqui colocou que a gente tem um curso que chama Natureza Educadora. E a gente, desde que começou a quarentena, a gente tem proposto atividades a partir da janela, porque não é todo mundo que tem quintal, né? Muita gente que está num apartamento e tal. E ela comentou aqui que tem sido muitas descobertas se pode fazer a partir da janela. É uma loucura, né? Pensar, né? Mas é isso, né? A gente tem muitos detalhes, tem tantas coisas, aspectos da vida, né? Que estão o tempo todo se expressando, e que, via de regra, a gente passa batido, né? E a gente precisa despertar essa sensibilidade, né, nas pessoas. Isso que você perguntou, né, eu acho que sim, tem crescido, mas é uma percepção pontual, né? Nossa, assim, olhando para o macro, a visão não é muito otimista mesmo, né? Como que nós vamos fazer, né, para lidar com Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Você sabe que essa semana mesmo a gente estava conversando sobre essa experiência da Tearte, né? A Teresita fez ontem 89 anos. Imagina uma pessoa com 89 anos que segue à frente da sua escola, né? Agora, claro, está em casa, né? Como todo mundo. Mas continua ali e, obviamente, tenho certeza absoluta que é a energia da criança, né? Desses seres que vêm com esse encantamento, né, pelo mundo, isso que a alimenta e a possibilitou de, com 89 anos, seguir a mente da sua escola. E foi muito lindo, muito emocionante, assim, a comemoração que foi feita, as famílias todas mandando vídeos e parabéns para ela, teve, né, um encontro online. Mas eu estava pensando sobre, assim, ela trabalha muito a questão do limite na escola, né? Então, você se conhecer e entender qual é o seu limite, e você dá limite, né? As crianças aprendem desde pequenas, né? A minha falava, mimite, mamãe, mimite. Mal sabia falar, né? Ela já sabia identificar quando que o outro estava passando da conta, né? E essa crise que a gente vive é uma crise de falta de limite, né? Então, eu acho que a gente precisa ajudar, assim, a gente perceber que
limite não é ruim, é importante, é super importante, né? Ele te dá um parâmetro, um contorno, uma segurança, né? De que, pô, se você passar daí, tá perigando acontecer alguma coisa, né? E de fato, a gente passou do limite, né? A gente precisa perceber isso, assim, acho que a gente só vai começar a rever as nossas atitudes cotidianas quando a gente perceber que a gente realmente passou do limite. É que reconhecer o limite, né? É isso que está em questão agora. Como é que faz para reconhecer socialmente, né? A gente está numa situação bem complexa, né? Não existe esse reconhecimento do limite. As pessoas não têm limite nenhum, assim, né? Em relação à dignidade, né? Ao respeito. Então, enquanto isso, a gente vai atuando na nossa, onde a gente pode, né? Até onde os nossos braços alcançam, né? E eu vou muito por aí, né? Acho que eu sinto bastante identidade com o que você fala, nesse sentido, assim, é a experiência que educa, não é a informação, né? O conhecimento nesse sentido. Sim. Eu vou contar para você como é que são as coisas, né? Você precisa ter a experiência direta. Quando se fala de natureza, precisa ter experiência direta, porque só cuidar do lixo não é pouco, porque é complicado a gente ter uma gestão boa do lixo. Mas ele é muito pouco em relação a tudo que a gente... A impressão que eu tenho é que quando você tem uma experiência com a natureza, você consegue fazer da sua própria experiência de viver algo mais pleno. Enquanto a gente está muito fechadinho nas nossas seguranças, no nosso conforto, né? A gente não expande, né? A gente não... É claro que a natureza está em toda parte, né? Mas quando você vai para uma área de floresta, que nem, né? Muita gente ainda aqui no Brasil, né? Tem essa oportunidade, que elas existem, né? Apesar de serem maltratadas. Todo o seu corpo, né? Todos os seus sentidos se expandem. Eles são chamados para a ação, né? Enquanto que eles quando a gente não tá no lugar fechado, eles ficam dormentes, né? E existe um aprendizado imenso nisso, porque a gente foi... a nossa formação física, né, se deu a partir do contato e do convívio com outros seres. Né? O nosso globo ocular, o nosso sistema olfativo, o nosso sistema nervoso, a audição, tudo da pele, todas as percepções, né? E as coisas que são específicas do humano, né? A postura ereta e tudo, isso se deu a partir dessa convivência durante milhares e bilhões de anos, se a gente contar desde o começo da história, né? São 4,6 bilhões de anos, né? E então, o fato da gente não usar todos os nossos atributos e ficar achando que só a inteligência é que conta, isso nos limita também na percepção dos limites, né? Olha que engraçado, né? É verdade. A gente foi construindo um mundo a partir da abstração, a partir das ideias. Olha, vamos imaginar isso aqui, vamos falar, vamos combinar que a propriedade da terra é assim, a minha vai até aqui, a sua vai até ali, a gente vai é um combinado, né? A natureza não está muito reconhecendo isso. Então, a gente foi criando diversos combinados e foi ficando muito distante das leis da vida, né? Eu acho que as duas vão ter que andar juntas, né? A da vida e a humana, com as nossas leis, a nossa história, nosso repertório, todas as coisas incríveis que a gente também sabe fazer, né? E não é negar, né? Mas deixar de reconhecer a nossa base viva é uma coisa que está ficando muito problemática e é a isso que a gente se dedica, né? A gente quer que isso venha... seja cada vez mais falado, conhecido, discutido, conversado, né?
Agora, a gente precisa rever muita coisa, de fato, né? Tem uma série de coisas que eu acho que implicam até numa revisão que precisa acontecer desse sistema econômico, né? Que a gente tá metido, né? Então, assim, que é justamente essa questão da crise do limite, é uma crise de valores, né? Justamente como você estava falando, assim. Então, como é né, que valor é esse que a gente dá à vida, né? Se a gente está fazendo o oposto, né? Então, assim, o valor realmente unicamente monetário, né? Econômico, é isso que a gente quer ser como sociedade, aquela que acumula riquezas econômicas, né? O que é riqueza? Então, quando eu estava estudando em Barcelona, tinha muito uma sensação ali de que a sociedade, de alguma forma, pela história dos catalães, né, principalmente, tinha feito uma espécie de pacto de valores, digamos assim, né? Então, eles tinham conversado, esse exercício da política saudável, né? Ali nas diversas esferas, né? Dos bairros, das comunidades, né? Nas diversas instâncias, e chegado à conclusão de que tinham determinados valores comuns ali que regiam, né? Que deveriam orientar uma série de decisões, né? Eu acho que no Brasil a gente, né, eu acho que já passou da hora, assim, da gente rever quais são os nossos valores. E aí, o pior é que vai e vem eleição e parece que só bagunça mais, né? Que a gente não aproveita para conversar. Então, quais são os nossos tesouros, né? No Brasil, é uma loucura você pensar o potencial que a gente tem justamente em relação à biodiversidade, essa natureza exuberante. Então, em que ponto que a gente deixou isso de lado e que a gente está fazendo o oposto, né? Porque é de uma riqueza, hoje em dia tem milhares de estudos falando do potencial. Então, se é para a gente interagir com esse sistema que a gente está por enquanto, né? Então, pelo menos vamos valorizar de fato, porque ele também é um gerador, a natureza que a gente tem também é geradora de riquezas, inclusive econômicas, né? Porque tem, né, uma série, até pelo turismo ecológico, né? Que assim, movimenta muito dinheiro, né? Ou pela biotecnologia, né, medicina, né, ligada às plantas, né, os processos de cura, assim, os conhecimentos dos povos tradicionais, quer dizer, a gente tem uma riqueza tão, assim, infinita, né, incalculável, eu acho que né, que a gente, bom, então tá, então o valor é econômico, então pelo menos vamos saber aproveitar disso de fato, né? Eu acho que por aí já teria um jeito da gente trazer para essa perspectiva da importância da natureza muita gente que está desconectado, que está pensando só no cotidiano de trabalho de geração de riqueza, né? Agora, Rita, eu queria contar aqui, né, que recentemente, faz uns anos, eu tomei contato com a biomimética, né, que é essa metodologia, né, de olhar a natureza como uma fonte de conhecimento, né, como uma mestra e não só como uma fonte de recursos, que nada mais na verdade, é algo que o ser humano ancestral, né, os povos originários sempre fizeram, né? Só que hoje, junto com a tecnologia, a gente tem outras possibilidades, né, de aproveitar esse conhecimento. Então, eu vejo a biomimética como algo reconciliador, sabe? Como uma possibilidade de reconciliação, assim. Porque tem muitas empresas que estão começando a perceber isso, que não tem jeito, que se elas não mudarem a forma de atuarem no mundo, não vai ter nem mais gente, consumidor, né? Porque está todo mundo adoecendo. A gente já está bem nisso, né? Já está bem nesse limiar, né? Então eu vejo assim, tanto no aspecto econômico como no aspecto pessoal, assim, da saúde, que a Janine Benyus, né, que é essa americana que criou
que escreveu esse livro sobre a biomimética e criou essa metodologia mesmo, né, de olhar para a natureza e você traduzir para nós, né, para o nosso universo, toda a tecnologia, porque tudo é uma tecnologia, né? Os seres vivos que chegaram até agora, até aqui, né? Eles desenvolveram uma tecnologia de continuidade da vida, das espécies, né? Fantástica, né? E uma tecnologia que é colaborativa, ela não é competitiva, né? Os seres vivos colaboram entre si, então hoje a gente sabe da comunicação entre as árvores, que é uma coisa maravilhosa, né? E é isso, você toma contato com isso, você tem vontade de comunicar, né? O Satish tem toda a razão, eu adorei que você falou isso, porque eu falo, ai, que bom, eu estou no caminho certo, então estou isso tentando isso, você. olha, estou ralando, Satish, Você como porque hoje não existe cineasta, né? mais. Pois é, viu? Hoje não existe mais cinema no Brasil, audiovisual no Brasil, também, né? Então, eu adorei ter ouvido essa sugestão dele, porque dá uma energia, né, para a É. gente seguir em frente, né? E eu do meu lado também, né? A gente fico criando cursos, né? O que eu posso fazer? Eu sou Pois professora, é, né? E esse título que eu dei para a nossa conversa, né? A natureza que somos, é engraçado porque é um título que se fosse para um filme, né? Tipo, já diz o final do filme, né? Já diz o que é. Mas, na verdade, é o nome também que eu dei para um curso de pós-graduação que a gente está oferecendo agora, né? A gente está com as inscrições abertas para justamente ir além, né, do senso comum, dessa coisa da natureza, e poder aprofundar nas diversas abordagens, né, seja filosóficas, o que é a natureza, históricas, né, como que a ideia de natureza foi se transformando ao longo do tempo, científicas, né, como é que funciona essa coisa da Terra ser um planeta vivo, né, quais são as informações, como que os diferentes povos originários entendem esse planeta vivo, né? Como é que eles vivem, né? Toda a coisa do animismo, das cosmovisões, né? Desses povos, a parte da educação, da psicologia, a gente vai explorar todas essas vertentes, assim, que para mim também é uma forma de comunicar, né? Apesar de que é uma sim. coisa muito interativa, né, com os alunos. Comunicar não é que eu vou comunicar o que eu sei, né? Vou trazer as coisas que nós selecionamos, né? Para criar um conhecimento juntos, né, com os participantes do curso. Então, estou bem envolvida com isso também. Então, agora, tudo chama a natureza que somos, para a gente Não, poder. é lindo esse título, é lindo, é lindo. Eu acho que Vixe, acho que deu ele uma toca paradinha. profundamente esse nome que você deu. Deu? Deu uma paradinha, mas está voltando. Tá. Acho que pode falar aqui, Jana. Essa coisa da internet. Não voltou? Oi, Agora voltou. Uau, voltou? voltou. Ah, tá. Dá aquele frio na barriga, né? Ai, meu Deus, vai parar tudo, vai dar um bug, vai desligar. Ai, ai. Mas o que você tinha falado? Você pode repetir? Eu não ouvi. Não, eu tinha falado que esse título que você, ele mexe profundamente com a gente, a natureza, porque ele é perfeito, assim, né? Ele nos lembra daquilo que é mais importante, né?
a gente, né, primeiro saber que somos natureza e qual é a nossa própria natureza, né? Então ele faz muito sentido esse título, né? Ah, que bom. Eu acho que principalmente para esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que está difícil, né? A gente manter a esperança, né? Manter a utopia, né? É. E Dá umas bloqueadinhas assim. é, deve ser a internet, né? Que começa a dar uma É. variada. Será que vai voltar direitinho agora? Eu também tô. Eu acho que Eu coloquei tá o fio do meu voltando. carregador. Tá voltando? Tá. Tá. Agora eu tô te ouvindo bem. Mas é Você isso. tá parada na tela. Ah, é? Ah, então, É, mas eu tô te ouvindo também. Só tá parada a imagem, mas eu tô te ouvindo. então vamos Acho que continuar. as pessoas estão falando aqui que entrou. É, vamos. O que eu ia falar? Ah, sim, que a ideia desse curso é assim que possa. Estamos bem na fase de formação da turma, né? Mas a ideia é que tivesse pessoas de todas as profissões, sabe? Porque eu acho que esse olhar, esse mergulho, esse aprofundamento, ele é importante para todas as profissões, não é uma especialização que você vai sair especialista em educação ambiental. Acho que tudo bem também, né? Com bastante base e tudo, mas eu acho que um advogado, né? Você não acha que seria legal? Você que é advogada? Nossa, muito, muito, Rita. Eu acho que os advogados, justamente, porque eu vejo o direito como algo super, né, distante dessa vida, como eu falei, né, no começo do nossa conversa, assim, É, daquela, né, do que é mais essencial. Então, eu acho que o advogado precisa perceber justamente a natureza que ele é, né? E que a natureza está dentro dele. Acho que todas as profissões, sem dúvida nenhuma. Acho que assim. E é isso, a natureza ela energiza a gente quando a gente estabelece essa conexão de uma forma, né? Ela nutre a gente de uma forma que eu acho que ela te dá tudo que a gente, todo o suporte, tudo que a gente precisa para vencer todos esses desafios que estão colocados. Então, não tem jeito, quem se afasta da natureza e da sua própria natureza vai adoecer em algum momento, assim, eu não tenho dúvida disso. é. Como sociedade a gente já adoeceu bastante, né? Como humanidade, na verdade, estamos vivendo, né, esse adoecimento, né? É, Aí a sem gente dúvida. vai trabalhando nos nossos pequenos jardins, né? Naquilo que a gente pode, Sim, que está ao nosso eu, alcance. assim, em todos os trabalhos que a gente faz, a gente acaba escolhendo tanto nos documentários, nas séries, né? Escolhendo temas que possam ajudar a gente a seguir em frente e não ficar paralisado diante de tanta desgraça, né? Até eu brinco e falo, nossa, cada vez que eu abro uma frente de pesquisa sobre algum tema relacionado à infância, educação para ciranda de filmes, e eu começo a buscar por palavra-chave, aí eu recolho tantos filmes que eu falo que falam da desgraça humana, que eu falo, meu Deus do céu, né? Se eu fizesse uma ciranda de filmes olhando para isso, eu acho que a gente não levantava da cama no dia seguinte, não tinha como, né? E quem trabalha com criança, ou quem é pai e mãe, se a gente não acreditar na vida, a gente não tem como, né, seguir em frente. Assim, o educador, ele precisa acreditar nessa, né, que sempre depois, né, enfim, de uma morte, né, ressurgir algo novo, né, o ciclo da vida é esse. Então,
Assim, eu acho que trazer, né, essas referências e se conectar com esses movimentos que estão acontecendo, né, como o Ser Criança é Natural, né, como todo o trabalho que vocês fazem no Instituto Roman, todas as várias frentes, né, de atuação, de cultura, né, de cultura popular, né, que normalmente a cultura popular ela está ligada, né, aos ciclos da natureza, né, ela traz a força dos seres divinos, né, ali no repertório. Então isso são são outras formas, né, da gente se conectar com a natureza, né? Eu acho que não é Claro. só nessa vivência no meio do mato, né? Eu acho que também nesses festejos, né? Através dos trabalhos artesanais, os trabalhos manuais, na alimentação, né? Que a gente comentou. Acho que tem muitas formas mesmo da gente estabelecer essa conexão saudável, né? Eu acho que são todas as formas de nos aterrar, né? Nos fazer viver aterrado, com os pés no chão, né? Sabendo, né, quem nós somos e como podemos dar o melhor, né, de nós. Eu acho que muito da cultura popular traz isso, né? Porque eu acho que a cultura da elite, nossa, né, ela não está com os pés no chão, né? Ela está sempre dentro de um círculo abstrato de interesses, né? Que fogem dessa conexão mais direta, né? De estar de pé no chão mesmo, né? Sim. Tem não sei se você viu esse último livro do Bruno Latour, em português, que chama Onde Aterrar, e ele que trouxe muito, Não conheço. ficou forte para mim essa percepção do aterramento, da importância do aterrar, de estar com o pé no chão, sabe? Não adianta nada a gente a gente vive uma sociedade que é materialista, mas que não tem contato com a matéria, né? Com a matéria do mundo, com aquilo que produz as formas, né? As vidas. Não, muito precisa de muita revisão e de muita experiência nova mesmo para a gente poder ir mudando o fluxo que nós estamos indo, né? E para algo Sim. mais terreno, né? Mais simples e mais rico, né? Ao mesmo tempo, mais diverso, né? Sim. Mais eu inclusivo. acho que essa simplicidade é outra palavra-chave, né? E a gente, engraçado, a gente parece que fica cego, né? Acho que são tantos os excessos, tanta informação, tanta coisa, a gente às vezes corre o risco de não enxergar, que não precisa de tudo isso, né? Ao contrário, né? Você tem que limpar, se livrar de tudo isso e assim, de novo, as crianças mostram isso pra gente, né? O quanto um gravetinho, uma folha, um pouco de terra, né? São importantes e significativos, né? Uma conchinha que a gente encontra, né? Enfim, do que esse mundaréu de plástico, né? Que vai acabar no mar depois, né? Eu fico desesperada, eu falo, nossa, eu preciso realmente... eu sou aquela né, que pode ser enquadrada como econeurótica, né, que precisa de um tratamento específico, porque minhas filhas, coitadas, elas penam, viu? Porque eu sou crítica demais, tudo eu questiono, mas não precisa disso e não sei o quê, e não quero saber mais de Lego aqui nessa casa, não me parece que assim, tudo que elas vão ganhando e que eu acho que, né, é excesso, eu fico, ai meu Deus, chega disso e tal. E aí eu falo, paciência, gente, é a mãe que vocês têm e eu sou meio desequilibrada nesse sentido mesmo, mas assim, é porque Não é muito excesso, né?
Lidar com isso é um aprendizado, né? O aprendizado como mãe, como É, filha, né? Mas eu acho que elas estão entendendo, né, o que está acontecendo, né? Elas estão em contato com essas coisas, né? Eu acho. eu acho que elas estão entendendo. Se a gente se coloca abertamente, né, que isso também é um desafio para a gente, né, como lidar com isso e como equilibrar, porque tudo que a gente quer é que as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente nossos filhos, fiquem saudáveis, né? E a gente vai vendo que não são essas coisas materiais que vão trazer saúde, né? Muito pelo contrário. Mas aí cada um também tem o seu tempo, né? E isso eu Claro. acho que é uma coisa que, para mim, é um desafio de entender, sabe? Eu tenho uma certa, eu acho que esse senso de urgência, né? Que a gente está vendo, né? Que a gente está vendo, não dá mais para esperar, a gente precisa mudar, né? Eu acho que traz Uhum. uma certa aflição e a gente quer se livrar das coisas, né, que não importam, né? A gente quer focar, mas eu acho que a gente está num momento que muita gente que ajudou a gente a perceber essas coisas, né? Essa pandemia para algumas pessoas, para muita gente, eu acho que deu outro significado, né? As coisas que são importantes, né? É uma experiência muito forte, né? Fê, nós estamos quase terminando a nossa conversa. Que gostoso que foi conversar com você. Quantas percepções, Ai, né? passou tão rápido. É muito rápido. Ai, ai, mas muito gostoso, viu? Que bom que a gente, assim, com essa oportunidade, a gente até consegue ir mais fundo na conversa, né? Do que É, de é, focar, né? Tem sim. muita coisa. E Rita, eu estou super interessada em seu mestrado, a sua pós-graduação, viu? Jura? Eu vou entrar e vou me inscrever. Espero que ainda tenha vaga. É, Tem? acho que ainda Eu vou tem, fazer, sim. eu quero estar mais junto de você. Epa, que Vou, maravilha, vou Fê, lá. que delícia. As inscrições, em princípio, vão até sexta-feira. E tem todo um Tá, processo de inscrição, sabe? Você se inscreve, você faz uma carta de intenção, aí tem uma entrevista, a daí que você efetiva a sua matrícula, né? Então é tudo muito tá. bem cuidado, assim, é bem bacana, assim, o pessoal da Casa Tombada é muito cuidadoso, assim, com as coisas. A gente está gostando bastante de estar lá com eles também. Ai, que bom, que ótimo. Tô ensaiando para voltar a estudar e acho Ah, que é por aí mesmo. vai ter Me bastante. senti chamada, convocada. Ô, Fê, muito obrigada, viu? Muito obrigada Eu por que te essa conversa. agradeço, Rita. Foi muito bom mesmo, muito rápido. Vamos continuar conversando, então. Isso, vamos continuar. Então tá Muito bom, obrigada querido. e sucesso. Espero que muita gente seja tocada por esse chamado, convocada, se sintam convocados, assim como me senti também, viu? Tá. E logo mais no começo do ano que vem, a gente vai também colocar no mundo filme sobre biomimética, que está Ah, que sendo maravilha. gestado e vai ficar lindo, viu? Vai ficar muito especial. Que legal. Vamos aguardar ansiosamente. Tá bom, Um tá beijo, bom. querido. Um beijo grande. Beijo Tchau. enorme, Rita. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.